Olá, eu sou Ricardo Manaro e esse não é o Notícias Direto do Hospício. É talvez o programa piloto para o Senta que lá vem história. E vocês repararam, não tem vinheta ainda, consegui uma imagem na inteligência artificial, só para não ficar com a minha cara direto para vocês. Muito bem, pessoal. Esse programa está surgindo, ele vai ser um pouquinho mais longo, tá? Por um desafio feito pelo meu grande amigo e mestre, o Laudelino. Então, o Laudelino, durante a live, me propôs o seguinte: que eu explicasse historicamente uma distorção que nós temos em termos de representatividade no Congresso Nacional. Então vejam, os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste representam 65% da população brasileira e 90% da arrecadação, enquanto os nossos queridos estados do Norte e do Nordeste representam 35% da população e 10% do orçamento do governo federal. Então, há uma desproporção aí. Porém, em termos de representação no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, há um desequilíbrio, não é? Vejam vocês, os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste representam 40% dos senadores. Os estados do Norte e do Nordeste representam 60%. Aí você fala, mas Manaro, puxa, por que isso no Senado? O Senado é o seguinte, quando você vota para o senador, você escolhe um ou dois senadores, depende da eleição, nas próximas eleições agora em outubro serão 2 senadores por estado, você vota para ele representar os interesses do seu estado na União. Então ele vai representar o seu estado. Então, para evitar uma desproporção, um desequilíbrio muito grande, o que eles fizeram? 2, 3 senadores por estado, para os estados mais pobres não ficarem subrepresentados. Eu particularmente acho uma distorção, seria o melhor 2 senadores. Menos gastos, maior facilidade para negociar. Mas tudo bem. Eles representam em termos de deputados federais, e assim, o número de deputados federais deveria ser proporcional à população dos estados. Mas não é. Aquilo que eu falei, o Nordeste tem 35%, mas tem 45% da representação ali, não é? Então há uma distorção. Lembrando, quando você vota para um deputado federal, você vota para alguém que vai representar aquilo que você pensa, os seus interesses e tal. Então ele me propôs o seguinte desafio: que eu explicasse historicamente essa distorção, porque traz distorção, Vocês vejam, quem que é o presidente do Senado? O Davi Alcolumbre, do Norte. Quem é o presidente da Câmara dos Deputados? Hugo Mota, lá do Nordeste. Quem é que controla a lei de diretrizes orçamentárias? O orçamento, pessoal do Nordeste. Por quê? Porque eles têm uma representação maior. Muito embora com uma população menor e uma contribuição para o governo federal maior, eles controlam a grana. Então, o Laudelino pediu para que eu fizesse uma história disso. Então eu vou tentar ser breve, tentar não ser muito enfadonho. Agora, primeiro alguns conceitos que são importantes. Eu vou explicar de uma maneira bem simples. Formas de organizar o Estado. Você tem o federalismo e o Estado unitário. O federalismo é quando num país os estados, porque são assim chamados, no caso do Brasil, São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Pernambuco, possuem relativa autonomia em relação ao governo central. Essa autonomia, os limites dessa autonomia é ditado pela Constituição. Quando você tem um Estado unitário, o governo central é muito forte. Ou seja, as províncias, porque são chamadas províncias, não possuem autonomia em relação ao governo central, tá? Cuidado, não vá pensar que necessariamente o unitarismo seja uma ditadura, não é? E também que o federalismo seja uma democracia. É uma questão de autonomia ou não dos estados. Muito bem, na República Velha, ou Nova República, foi instaurado o federalismo, a autonomia dos estados em relação ao governo central. E a arrecadação e a distribuição da grana era um pouquinho diferente. Por exemplo, São Paulo e Minas, que representavam 3/4 da nossa economia, arrecadavam quase 90% com as suas exportações. Já o governo federal, a maior parte, quase 100%, 90 e poucos por cento, eram das taxas de importação. Agora, como é que funcionava o equilíbrio, Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Campos Salles, um presidente importante no sistema do café com leite, na República Velha, para ter governabilidade, porque o presidente não governa sozinho, ele precisa da aprovação da maioria dos deputados federais e senadores. Pela Constituição de 1891, o número de deputados federais e senadores era proporcional, de deputados era proporcional à população dos estados.
Então isso garantia ao presidente, fosse de São Paulo, fosse de Minas Gerais, uma boa base de sustentação no Congresso Nacional. Não a maioria, mas uma boa base. Mas ele não tinha maioria. E como é que ele fez para costurar essa maioria? Um mecanismo chamado política dos governadores. Basicamente o seguinte: o presidente da República só dava posse a deputados e senadores do partido de grandes oligarcas, dos grandes coronéis, da nossa elite agrária, que desde os mais remotos tempos de nossa história tem um poder muito grande. Então só dava posse a deputados do partido desses grandes coronéis, desses governadores de estado, que com isso reforçavam o seu poder, porque se você quisesse iniciar uma carreira política na República Velha, você tinha que beijar a mão lá do grande coronel, do governador de estado, daí política dos governadores. Mas em compensação, a bancada de deputados federais e senadores, não é, apoiavam todos os projetos do presidente, que assim tinha governabilidade. Então foi basicamente isso, assim que ele costurou a governabilidade. Aí o que aconteceu? Revolução de 1930, chegada de Getúlio Vargas ao poder. E o Getúlio, com uma tendência muito autoritária e unitarista, e no caso o unitarismo dele era autoritário, centralizador. Tanto que a gente teve um embate, eu não vou entrar em detalhes, há um vídeo do Laudelino sensacional sobre a Revolução de 32, entre dois projetos políticos para o país. De um lado, o projeto político dos paulistas, descentralizador, defendendo o federalismo, e de outro lado, o projeto autoritário centralizador do Vargas, defendendo o Estado unitário. E o próprio processo histórico acabou demonstrando isso, né? Temos a Revolução de 32, São Paulo se levanta contra o autoritarismo do Getúlio Vargas, é derrotado nas armas, mas consegue uma Constituição. E essa Constituição confere o federalismo. Por isso que muitos paulistas, não é? No dia 9 de julho, falam, ó, perdemos nas armas, mas conseguimos o que queríamos. Uma nova Constituição e uma Constituição, né, que lhe deu autonomia. Porém, quem riu por último foi o Vargas. Em 37, ele desfecha um golpe de Estado, implanta uma ditadura de inspiração notadamente fascista chamada de Estado Novo. E a máxima fascista. Então, né, eu vou falar rapidamente, mas veja, a base do fascismo é o seguinte: tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. O Estado é tudo e você não é nada. Individualidade já era. Né? O governo central muito forte. Né? Muito bem, e ele implanta uma ditadura e aumenta o gigantismo do Estado. Não é? E no governo dele começa a funcionar aquilo que a gente chama do Estado desenvolvimentista. O Estado fazendo com que a economia seja impulsionada. Tá? Bom, estados desenvolvimentistas, estados populistas, assim, no primeiro momento são até eficientes, mas eles acabam gastando mais do que arrecado, trazem problemas. Daí a gente, não é, primeiro percebe o gigantismo do Estado. Estado muito forte, o governo central muito forte, né? O Estado unitário. Bom, daí o Vargas cai, começamos o terceiro período da nossa república, da queda do Vargas em 45 até 1964, e o destaque é para o governo do Juscelino Kubitschek. O que vai marcar o governo Juscelino Kubitschek? O chamado desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo. Foi um período grande, de extraordinário crescimento econômico, com entrada maciça de capital externo no Brasil. Então foi um período de crescimento, o Brasil se tornou uma grande, não é? Um grande canteiro de obras, chegada de grandes multinacionais, montadoras de automóvel, festa, alegria, construção de Brasília e tal. Porém, não é um porre de alegria, porém depois do porre vem a ressaca. Então, apesar desse crescimento econômico, né, ao final do governo dele a gente percebia inflação, aumento da dívida externa e um grande desequilíbrio regional. Primeiro porque os investimentos foram canalizados para as regiões, né, sul, sudeste, centrais, principalmente no sudeste, onde você tinha já uma infraestrutura industrial da era Vargas. Nada ou quase nada no norte e nordeste. Segundo, os investimentos foram canalizados para o setor industrial, consequentemente para o comércio. Nada ou quase nada, não é, para a agricultura. Concentrou dinheiro no sudeste, concentrou pessoas. É a luta pela sobrevivência. Pessoal, todos nós lutamos para sermos felizes, não é? E para ser feliz a gente precisa de uma atividade e precisa de uma grana. Aí você está lá no Nordeste, uma seca desgraçada em 57 e 58. Aí você fica sabendo que um amigo, uma amiga, um parente sua veio para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo e está se dando bem. O que você vai fazer?
vai para lá. Então, há um grande processo migratório. Isso é importante, tá? Porque o número de deputados é proporcional à população dos estados. Então, a diminuição no norte e nordeste e um grande aumento no sudeste. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Mas aí a gente chega a março de 64, quando João Goulart é deposto e começa o período civil-militar. Na verdade é o seguinte, né? O argumento para que fosse desfechado o golpe contra João Goulart era evitar o avanço do comunismo. Naquele momento da Guerra Fria, não é Estados Unidos, União Soviética. Mas esse não é o escopo que a gente quer discutir aqui. E basicamente fala o seguinte, nós demos o golpe, ou tomamos o poder, ou demos o golpe, né? Essa é uma outra discussão também, para evitar o avanço do comunismo. E diziam eles, nós vamos assumir o poder agora, em 64, e ficaremos até janeiro de 66. Ou seja, eles apenas iriam acabar de cumprir o mandato de João Goulart. E nesse período em que eles estivessem no poder, eles iriam afastar da vida pública todos aqueles que eles considerassem nocivos ao país. Comunista, subversivo, né? Pessoas que fossem ameaças. E ao final desse período, eles devolveriam o poder para os civis. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, existiam duas correntes. Uma corrente mais moderada, né, que queria realmente fazer essa transição, e uma corrente mais da linha dura. No primeiro momento, assume essa tendência moderada com Castelo Branco, que foi eleito graças a um ato institucional. Aí você fala, Manaro, o que é um ato institucional? Então vou tentar explicar de uma maneira simples. Um ato é uma imposição, baixou o ato. Institucional é que ele é de caráter transitório, seu texto não é incorporado à Constituição. Resumindo, é uma imposição com prazo e validade. Que dizia o seguinte, que o presidente da República, isso também vai ser importante para a gente entender nessa distorção aí que o Adelino me perguntou. Mas assim, o presidente da República seria eleito por via indireta. E o que significa essa eleição indireta? Deputados e senadores queriam escolher o presidente da República. Então, algumas salas falam, nós vamos escolher o presidente. Como eles sabiam que a maioria havia apoiado a deposição do João Goulart, seria uma eleição garantida. E esse presidente teria poderes excepcionais, caçar mandatos, suspender direitos políticos, fechar organizações consideradas nocivas, fazer lá a caça às bruxas. Assumiu Castelo Branco, ele faz o plano de ação econômica do governo com medidas impopulares de combate à inflação. O que aconteceu? Em 1965, nós tivemos eleições em 11 estados brasileiros. Você fala, nossa, mano, que esquisito, eleições em 11 estados. Que nessa época no Brasil nós tínhamos 22 estados. Então se realizavam eleições em 11 estados no ano, 11 estados no outro. Coisas do Brasil. Qual não foi a surpresa quando em 4 desses 11 estados houve vitória da oposição? Você fala, mas e daí, Manaro? Eles ganham em 4, perdendo em 7. Tem várias coisas, mas basicamente é o seguinte, 2 desses 4 estados onde houve vitória da oposição eram absolutamente estratégicos para a sucessão do Castelo Branco, que a princípio seria por via direta. A eleição dele, ato 1, acabou, morreu. Um desses estados era Guanabara, atual Rio de Janeiro, reduto eleitoral de Carlos Lacerda. O outro era Minas Gerais, reduto eleitoral de Juscelino, que não escondia de ninguém que queria voltar à presidência. Então, diante principalmente dessa vitória da oposição nesses estados, a linha dura toma frente do processo e muda as regras do jogo. Eles vão prorrogar em 1 ano o mandato do Castelo Branco, né? Então eles não vão ficar para cumprir o mandato de João Goulart, e lançaram mais 3 atos institucionais. Para a nossa conversa de hoje, importante é o ato institucional número 2. O ato institucional número 2 determinou que também o sucessor do Castelo Branco seria eleito por via indireta. Segundo e mais importante, todos os partidos políticos foram fechados e nós passamos a ter um esquema de bipartidarismo. 2 partidos. De um lado, Arena, Aliança Renovadora Nacional, o partido da situação do regime civil-militar de quem os apoiava, e de outro lado, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro de Oposição. Basicamente, 2 coisas aí. Primeiro, passar para a opinião pública de dentro e fora do Brasil que existiu uma oposição consentida, o MDB. Segundo e principal, a questão eleitoral. Pessoal, o sistema que eles adotaram não é um sistema de eleições indiretas? Basicamente, naquele momento, eram deputados federais e senadores que vão escolher o presidente, não é isso? Portanto, no esquema de eleições indiretas é sempre muito bom você saber quem está e quem não está do seu lado. Ou seja, se a maioria dos deputados, senadores forem da Arena, ótimo, eles elegem quem eles quiserem. Se houver o risco do MDB fazer a maioria, e preste atenção que vai ser aí que a gente vai começar a encaminhar
A resposta, o preâmbulo tá longo, né? Mas se houver o risco do MDB fazer a maioria, eles mudam as regras do jogo para a Arena continuar sendo maioria. Ou seja, pessoal, a brincadeira é a seguinte: nós vamos ter eleições contanto que a gente ganhe. Tudo bem? Muito bem, pessoal. O ato 3 falou que governadores de estado também seriam eleitos por via indireta, e o ato 4, né, convocou o legislativo a promulgar a Constituição de 1967, não é? Uma Constituição que concentrava poderes no executivo. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Vai ser eleito para suceder o Castelo Branco Costa e Silva. No começo do governo Costa e Silva, você começa a ter algumas manifestações de estudantes, manifestações de trabalhadores, que não eram, num primeiro momento, de oposição ao regime, mas era mais reivindicatório. Estudantes pediam vagas de universidade pública, trabalhadores reclamavam da sua condição econômica e tal. Só que o pessoal da linha dura recrudesceu, começou a descer porrada, o que é um erro estratégico, porque é claro, o cara vai lá protestar numa boa, toma uma porrada, ele vai ficar tenso com o governo. Segundo, em março de 68 morreu numa manifestação Edson Luiz, um jovem estudante carioca. E aí isso chocou o pessoal, as pessoas começaram a perceber, não é, que o sistema estava recrudescendo. Tanto que em março de 68 nós temos a Marcha dos 100 mil no Rio de Janeiro, quando dezenas de milhares de pessoas foram às ruas, não é, pedir, não é, por democracia, por liberdade. Muito bem, aí nós temos o caso Márcio, eu não vou entrar em detalhes, e a decretação do AI-5, a partir do qual nós podemos falar efetivamente e legalmente de ditadura. Tá? Entre outras coisas, o presidente poderia fechar o legislativo e governar por decreto, cassar mandato. Se ele pode fechar o legislativo e governar por decreto, ele assumiu o legislativo, pois se o legislativo não fizer o que ele quer, ele fecha e governa sozinho. Qualquer decisão que o presidente tomasse não seria passível de questionamento jurídico. Então, em caso do seu mandato, você não tem o direito de se defender. Quando alguém toma uma decisão e você não pode se defender, ele assume o judiciário. E quando nas mãos de uma mesma pessoa se acumulam os poderes executivo, legislativo e judiciário, nós damos o nome: ditadura. Então, efetivamente, começava a ditadura e anos terríveis, né? Recrudescimento da extrema esquerda, parte para a guerrilha, assalto a banco, um caos. Bom, o fato é que o Costa e Silva adoeceu, não deixaram seu vice assumir, o Pedro Aleixo, que era um civil e que tinha votado, foi o único que votou contra o AI-5, né, na cúpula do governo. É um golpe dentro do golpe, assume os três comandantes em chefe das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e o Exército. Eles fazem uma emenda constitucional imensa, né, que, entre outras coisas, incorporava o ato 5 à Constituição. E aí, pessoal, a gente fechava um primeiro ciclo, né, do período civil-militar com uma variação negativa, porque além dessas violências contra a democracia e os direitos humanos, nós vivíamos uma crise econômica muito grave. E essa avaliação não é feita por mim, né? Foi feita pela própria população. No final da década de 60, nós tivemos eleições, e nessas eleições, um dos maiores índices de voto branco e nulo da nossa história. Quase metade. Era um recado da população. Nós não estamos satisfeitos. Eles precisavam reagir. E a reação veio no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, entre 1969 e 1974. O governo do Médici é o governo do auge. Não é o auge do período civil-militar. O auge, né, da repressão, da censura, da violência, não é, do extremismo, e o auge da popularidade. O Médici chegou a ser aplaudido em pé pelo estádio do Maracanã lotado. Você fala, mas como, Manaro? O que explica isso? Você acabou de falar que teve quase metade de voto branco e nulo, e agora você vem me dizer que teve quase metade de voto branco e nulo? Você vem me dizer que ele vai ser aplaudido em pé pelo Maracanã lotado? Manaro, o que explica isso? Milagre. O milagre econômico brasileiro ou milagre brasileiro. Era um momento de expansão, sistema capitalista. O Brasil era um lugar seguro para investir, porque o Brasil era um país, uma ditadura militar onde não tinha o menor risco de uma revolução socialista, porque você imagine, você investe milhões no país, tem uma revolução, os caras confiscam o que é seu. Então era seguro. Bom, a economia, eu vou ser bem sintético, cresceu em média, mais de 11% ao ano. Festa, alegria, felicidade, propaganda, fanismo, ganhamos Copa do Mundo e compra no crediário, sistema financeiro, não é? Festa, alegria, felicidade. Porém, em 1973, a primeira crise internacional do petróleo.
E a economia mundial que estava em expansão entra em retração. Era hora de pagar a conta. E muito embora, temos que reconhecer, houve grandes investimentos em infraestrutura, boa parte desse dinheiro foi mal gasto. Obras como, por exemplo, a Transamazônica. Não vou entrar em detalhes aqui. Segundo, a máquina do Estado cresceu, a burocracia estatal cresceu, o Estado cresceu. Tudo bem, pessoal, quando a economia está em expansão, o Estado arrecada, paga a conta. Só que quando a economia retrai, o Estado continua gigante e eles não têm dinheiro para pagar no mínimo a dívida interna, no mínimo o salário de funcionário público. Emissão de grana, emissão de título da dívida pública. Inflação. Segunda coisa, aumentou a dívida externa. Por quê? Porque quando começa a crise, o risco de calote é maior, os juros aumentam. Nossa dívida se tornou praticamente impossível de ser paga. Tá? E finalmente, um processo de concentração de renda. Seja concentração social, seja concentração regional. E aí está a questão. A exemplo do que aconteceu no governo do JK, nós vamos ter os investimentos canalizados para o setor industrial, principalmente para o Sudeste e no setor de indústria e comércio. Um processo migratório extraordinário, pessoal. Deixa eu pegar os números que eu não lembro de cabeça. No período do JK, entre 900 mil e 1.200.000 nordestinos, principalmente, vieram para a região, especialmente do Sudeste. Pessoal, 1.200.000 pessoas. No período do milagre econômico, deixa eu ver aqui, desculpa pessoal, eu sou péssimo para números, entre 1.800.000 e 2.200.000 pessoas vieram. Então, um grande fluxo. Lembrem daquela questão da representatividade. O número de deputados federais tem que ser proporcional à população dos estados. E os estados sudeste, especialmente São Paulo, aumentou sua população. Acabou o milagre. E nesse momento entra o Geisel. Nesse momento começa a terceira fase do período civil-militar. O período da redemocratização, da chamada abertura lenta, gradual e segura. Tendência moderada. Então, o Médici, do ponto de vista político, começou a fazer a abertura, mas quem concretizou foi o Figueiredo. Mas isso é uma outra história. Só lembrando que do ponto de vista econômico, o Geisel, para resolver o problema do milagre, ao invés de enxugar os gastados, apostou no Estado desenvolvimentício, que vai agravar os problemas. Mas tudo bem, pessoal, sigamos aí. Eu sempre brinco que a parte mais ideológica do corpo humano é o bolso. Pessoal, crise internacional do petróleo, economia em crise, nós tivemos eleições. Claro que eleições para deputados federais e senadores, presidente e governador, eleições diretas nem nos sonhos mais otimistas naquele momento. E é claro, qual foi a tendência da população? Votar na oposição. Naquele ano de 74, o MDB fez 49% dos deputados federais, praticamente metade. E o MDB conseguiu fazer 65% dos senadores. Lembrando que são 3 senadores por estado, por um mandato de 8 anos. Porém, a cada 4 anos nós temos eleições. Por isso que tem eleição que a gente vota para um senador, eleições que a gente vota para 2. Nas últimas eleições, um senador por estado. Nas eleições de outubro agora, 2 senadores por estado. 74 foi um senador por estado. Então vejam, e agora a gente vai começar a entender. Eu tenho até aqui os números para não me atrapalhar. Pense comigo. A tendência da crise econômica, social e política era se agravar. A curto e médio prazo não tinha jeito. Em 1978 nós teremos novas eleições. Ora, meus amores, se a crise econômica se aprofundar, qual é a tendência do eleitorado? Votar na oposição. Ou seja, em 78 o MDB fazia a maioria. Eu falei, daí, Manaro? E daí que se o MDB fizer a maioria, quem escolhe o próximo presidente, a eleição indireta, é o MDB. Ou seja, o MDB chegaria à presidência da República por via direta ou por via indireta. E aí começou uma série de mudanças. Lembra que eu falei? Enquanto a Arena for maioria, a gente elege quem a gente quiser. Se não for, a gente muda as regras do jogo. E foi o que aconteceu. Em 76 saiu a Lei Falcão, que proibiu o debate no horário eleitoral obrigatório de rádio e televisão. Porque em 74 o pessoal podia falar no horário eleitoral. Então o pessoal do MDB ia lá, falava, criticava a situação, tal, tá tendo processo de abertura, tal. Isso estimulava o debate e o voto no MDB. O cara fala, gostei do que o cara falou, eu vou votar nele.
Aí o que aconteceu? Lei Falcão proibiu. Então, durante 1 hora, na hora da novela, e veja, só tinha televisão e rádio nessa época. E o pessoal adorava, né? Novela, não sei como é que tá agora. Só poderia aparecer a foto do candidato e alguém ler o seu currículo. A música da Arena eu lembro, perdoe, eu sou desafinado, mas os mais jovens há mais tempo vão lembrar. Aí aparecia a foto. Ricardo Manaro, bom filho, formou com louvores no ginasial. Vote. Então é isso, 1 hora. Se você assistir, você não é politizado. Mas você é masoquista. Ficar 1 hora em frente à televisão vendo foto de quem você não conhece. Então isso esvaziava o debate e ninguém sabia quem era o candidato. Fora que eles usaram outros truques, né? A musiquinha do MDB era uma marchinha mais lenta, com fotos coloridas. O MDB era essa música, né, que é um pouco cansativa, meia hora, você imagina? Como as fotos de preto e branco, de 1900 e flecha a pólvora, que os caras pareciam, não é? Procurados, tal. Então esvaziou o debate político. Segundo, e aí que tá algo que traz essa consequência até hoje dessa desproporcionalidade. É isso. Você muda... Isso é um problema muito sério, né? Quando você viola os princípios democráticos, você atrapalha. Bom, é o seguinte, em 77, abril de 77, dando as prerrogativas do ato institucional número 5, o Geisel fechou o Congresso Nacional e soltou um conjunto de medidas eleitorais chamado Pacote de Abril. Algumas mudanças no Pacote de Abril. Primeiro, ele criou a figura do senador biônico. Biônico era todo que era eleito no período militar sem ser por via direta. Então eram 2 senadores, um senador seria eleito pelo voto direto dos cidadãos, o outro senador seria eleito pelos deputados estaduais e vereadores das capitais. Pô, mano, por que os caras se complicam tanto? Simples. Se você somasse em todas as unidades da federação, deputados estaduais e vereadores das capitais, a Arena tinha maioria em todos os estados. Então, metade dos senadores eleitos em 78 já são de saída da Arena. Mas os 35% que eles tiveram em 74, mais o que eles vão eleger por via direta, eles conseguem maioria no Senado. Segundo, mudava de 5 para 6 anos o mandato presidencial. Mas terceiro, isso é importante, eu vou até ler, porque vai que eu esqueço um dado, aqui eu estou gravando, tem que começar tudo de novo, tá louco? Né? Aumentou o número de deputados federais de 364 para 420. Então aumentou de 364 para 420. E mudou o cálculo, o coeficiente eleitoral. Então assim, né? Primeiro, estados que tenham até 1 milhão de habitantes têm que ter, no mínimo, 6 deputados federais. Então assim, disso aí dá 6. E não poderia aumentar o número de deputados nos estados com as maiores populações. Ou seja, mais vagas para deputados federais dos estados pequenos, né? Mais pobres, com menos recursos, com menos população, especialmente do norte e do nordeste. Isso diminui o peso relativo e o peso político dos estados do sul e sudeste. Principalmente a representatividade ficou distorcida. Por isso que você tem hoje 35% da população com 60% representada no Senado e 45% na Câmara Federal, Nordeste. Ao passo que o Sudeste, ao contrário, que tem 65% da população, tem uma representatividade menor tanto no Senado como na Câmara. Perceberam? Ele distorceu. E aí, olha que loucura. Como não vai representar? Foram eleitos 420 deputados federais em 1974. 231 da Arena, portanto, não é? Mais da metade, e 189 do MDB. Então, 231 Arena, né? 189 MDB. Muito embora os votos para deputados para a Arena e para o MDB fossem parecidos. O número de votos era o mesmo, mas o número de deputados é distorcido. E até hoje é assim. Nós tivemos a Constituição de 1988, claro, os caras mantiveram o mínimo e mantiveram o teto, então mínimo de 8 hoje, 6 ou 8, não me lembro de cabeça, e o máximo de 70. E nas eleições de 1986 para a Assembleia Nacional Constituinte, o chamado Centrão teve uma vitória esmagadora. Agora, você quer saber por quê? Quer saber? Assiste minha live. Aliás, me ajuda a ter 3 mil inscritos. Assiste minha live do dia 28, eu vou falar do Plano Cruzado e o que ele tem a ver com as eleições de 86. Mas eu quero que vocês percebam isso.
O gigantismo do Estado surge com Vargas, o nacional desenvolvimentismo, principalmente JK do milagre econômico, faz com que haja uma migração interna, a população, especialmente sudeste, fica maior que a do nordeste, mas em função de uma questão eleitoral, há essa distorção. Só para a gente fechar, hoje o quociente eleitoral, né, se é dividido a população pelo número de votos, tem que dar, no Acre, 54 mil votos. Mas o deputado mais votado do Acre, né, nas últimas eleições, teve 25.800 votos. Em São Paulo, o quociente eleitoral é de 333 mil, quase. Mas com 150, 300 mil você consegue. Agora vejam, o Alcolumbre foi eleito com 136 mil votos. Presidente do Senado. Marcos Pontes, senador por São Paulo, quase 11 milhões de votos. De quase 200 mil para 11 milhões. Hugo Moita, presidente da Câmara, teve 158 mil votos. Então, eu sei que ficou longo, mas espero ter explicado para vocês. Pessoal, fiquem todos com Deus. Lau, eu espero ter respondido, espero não ter ficado tão longo. Fiquem todos com Deus, inscrevam-se no meu canal. Né? Gratidão, Laudelino, por tudo que você tem feito por mim, pelo meu canal, ao pessoal também do circo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.